Agora, também te queria perguntar, em relação ao ciúme, eu tenho a minha opinião, parece-me que este livro é de facto sobre o ciúme. O que é que tu destacarias como mais significativamente ciumento aqui dentro? Queres destacar algumas passagens? Eu depois digo-te a minha opinião, mas claro que tu é que és o entrevistado e eu gostava de te ouvir. Queres destacar algumas passagens onde tenhas sido especialmente bem sucedido? Todas as personagens são personagens do ciúme, de alguma maneira, são personagens ciumentas. E no fundo este romance fala também de diversos tipos de ciúme e mais do que de diversos tipos de ciúme, de diferentes maneiras de se ser ciumento. E há, agora sim não sei dizer qual é a página, mas há uma passagem em que se descreve diferentes formas do ciúme. Por exemplo, o ciúme como sendo algo que é fascinante ao mesmo tempo. Ou seja, o ciúme não é sempre, neste romance, e não é necessariamente um sentimento terrível, uma emoção tenebrosa e que faz muito mal. Há também no ciúme um elemento, e por exemplo o professor S. Bernardo vê no ciúme também uma forma de estar desperto em relação à pessoa de que tem ciúme, porque é o que faz sentir, faz com que ele sinta a liberdade dessa pessoa. Essa pessoa é livre e, portanto, ele nunca conseguiria aprisioná-la e, num certo sentido, também não tenta aprisioná-la, quer conseguir compreender essa sua liberdade ao mesmo tempo o fascina, mas depois há situações que ele já não consegue. Essa é a página 73, 74 e 75. É das páginas mais bonitas que eu já li sobre o ciúme. Muito bonito, muito bem descrito, e é isso que tu estás a dizer. É um capítulo só que te dedicas à descrição do que é o ciúme. Depois, quanto a mim, tens a conversa entre o Bernardo e o Pedro. Sim. Em que descreves a dor do Bernardo sobre o que ele está a sentir. Tens o Bernardo pai. Não é? Há uma coisa que eu quero dizer sobre isto, já agora, para evitar confusões, porque eu lembro-me que uma pessoa que está a fazer a apresentação do livro, e que aliás fez uma excelente apresentação, que é a Elisa, chamava a atenção para o facto dos dois, por exemplo, terem um nome em comum, que chamam-se os dois Bernardo. O Zé Bernardo, no meu ponto de vista, pelo menos é o apelido. Claro, eles chamam-se Bernardo. Pois, mas e, portanto, é natural que tenham o mesmo nome. Um é EC e o outro é... Mas eu queria dizer, pronto, pois tens, digamos que corporizado numa coisa física, tens a cena de violência entre o Ivo Moita e o Virgílio. Na página 176, se quiseres saber, e depois, claro, tens toda a cena do carro, com o pai em tensão e até a adoecer, segundo percebi. Sim. Que é uma cena não propriamente de ciúme, mas de doença por ciúme, digamos assim, e por, enfim, já a mistura da dor pelo desaparecimento do filho e do ciúme, aqueles sentimentos todos misturados. Depois, claro, disperso por todo o livro, tens a infância e os problemas de rivalidade, se quisermos chamar assim, entre os dois irmãos. Sim. O que também nos leva muito perto do ciúme. E de um ciúme estranho, porque o Virgílio, no fundo, não tinha ciúme, por exemplo, de que os pais gostassem mais da irmã, tinha esse ciúme de que os adultos gostassem da irmã, obviamente porque ele queria ser o preferido da irmã e queria que a irmã estivesse sempre a reparar nele. Uma questão de hierarquia de importância e de importância nos lugares da família, como sabemos que existem em todas as famílias e que acho que também está muito bem descritos em todo o livro. Tinha mais uma ou duas perguntas para te fazer, que são as seguintes. Em termos de personagens, porquê é que o E.C. Bernardo não teve direito a mais do que o nome tipo placazinha de escritório? O E.C. Bernardo? Sim. Porque eu acho que isso tem a ver com um certo estilo de professor influenciado pelos ingleses e pela filosofia inglesa. E pela também não fez lembrar uma coisa americana, sim. Ou americano, mas eu estava a pensar, por exemplo, no Eliot, por exemplo, T.S. Eliot. Porque é assim que eu imagino. Imagino como um homem muito influenciado, no fundo, pelos ingleses, em termos literários, em termos culturais, mais do que, por exemplo, pelos franceses. E, portanto, acho que isso é uma imagem de marca, isso é perfeitamente deliberado, o gosto e a maneira como ele cultivaria. Mas repara, quem narra é o Pedro.
Quem quê? Quem narra Sim. a história é Sim. o Pedro. Portanto, o Pedro viu assim. Provavelmente. O próprio professor assumiria isso. O próprio professor assumiria esse nome, possivelmente nos seus ensaios e nos seus artigos filosóficos assinaria assim. Não creio que isso tivesse sido uma invenção do narrador. Okay. Isso é uma pessoa que se assume como... Eu também tenho aqui uma questãozinha em relação ao narrador. Este narrador é assim, não será uma espécie de alter ego do Virgílio, não? Quer dizer, pronto, claro que podes-me sempre dizer que não, provavelmente não é, mas não... Não, eu tenho estado espantadíssimo com as interpretações que as pessoas fazem. Tu não hesitaste quando escolheste o narrador, ou seja, o narrador, para quem vive... Imagina que isto era uma coisa real. Para quem vive a vida, há aqui pontos realmente de grande contacto entre o Pedro e o Virgílio. Parece que o Virgílio poderia, não tendo havido a morte da irmã, parece que o Virgílio, tivesse a vida do Virgílio seguido um caminho ligeiramente diferente, ele poderia ser o Pedro. Sim, isto é a minha visão das coisas. Sim. Poderia perfeitamente ser o Pedro. Poderia ser filho daquele Bernardo. Repara que a relação do Pedro com o Bernardo também não é assim tão linear. Também não é assim tão bem aceito quanto isso. Tem ali assim umas nuances. Portanto, ele poderia ser... Mas há quase uma substituição de alguma maneira, sem dúvida. Pedro assume-se como... Portanto, quer dizer, Sim, eu não sei se tu próprio te deste com certeza, mas é ali um segundo filho do Bernardo e, portanto, dá a ideia que em ti, Gil Duarte, dando-te conta ou não, aquilo é um meio filho, meio Virgílio, que fosse a vida do Virgílio, outra poderia ter sido um outro Virgílio. Repara, ele é efeminado não sendo homossexual. Virgílio. O Virgílio. O outro é homossexual, não sendo efeminado. Eu estive a ver os contrastes. Portanto, aquilo é, estás a ver? Sim, há ali um jogo há ali um jogo de contrastes que batem certo, perfeitamente. Ele acha graça à Dulce, podendo ter essa liberdade porque é gay. Sim, é verdade. Não, faz todo o sentido. é engraçado. Há ali um jogo de contrastes que não... Ele vai para a casa do outro como visita, o outro está lá como filho, quer dizer. Uma coisa não... ele tem uma relação com a Dulce, pronto. E ele liga-se de tal maneira à família que depois é o próprio Virgílio que diz que ele pode continuar aí, mesmo que o Virgílio não vai. Mesmo que o Virgílio não vai. Ele sabe de coisas que se passam na cama dos pais, que o outro puto que lhe conta, que não cabe assim muito na cabeça de ninguém, que ele saiba, que o outro à meia-da-noite quis ir para a cama dos pais. Sim. Quase que andou lá a espreitar para o buraco da fechadura, não é muito normal que mas sabes que o narrador tem sempre de inventar. Claro. Um narrador, não, mesmo não ser omnisciente, claro. Mas esse é um dos aspectos, mas continua. Pronto, portanto, vendo bem, mas tudo bem, tu tiveste que... Eu pensei assim, se eu fosse ver isto friamente, porque é que este Pedro tem medo? Ele é escritor já publicado. O outro quer lá chegar. Sim. O outro quer lá chegar. Portanto, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Muito interessante. Portanto, realmente é só... Desculpa, eu agora estou a fazer entrevista. Não. Estou mesmo a fazer entrevista. Não, estou a fazer entrevista. Eu não devia. Mas, realmente, o outro é lá que quer chegar também. Etc. Agora, onde é que eu também quero chegar com isto? Realmente, penso que não podia ser... O narrador não podia ser, de facto, o Virgílio, porque então quem faria a peregrinação para o encontrar, não é? Por um lado. Quem faria a longa peregrinação viagem? capaz de ser descrita. O pai poderia fazer a peregrinação sozinho, se não fosse uma pessoa tão... E quem mataria, de certa forma, o Bernardo? E quando ele se descuidou e não o levou para o hospital, e só depois no fim do livro percebeu que ele tinha tido um AVC, foi o Pedro. É verdade. Então tu tinhas posto o próprio filho a matar o pai, se calhar já era um bocadinho demais. Pronto, quer dizer, quem se descuidou e não levou o Bernardo para o hospital foi o Pedro. De alguma maneira o Pedro é responsável pela morte do Bernardo. Pronto, portanto também... Sim.
Não é? Sim, sim, mas sim, é o que estava sim, sim, escrito. sim. Portanto, de alguma maneira puseste o Pedro a ser responsável. Pelo menos o Pedro sente isso de alguma maneira. Pelo menos o Pedro sente alguma culpa também. Pelo menos, então puseste o narrador também a ter alguma responsabilidade na narrativa, porque ele é personagem também e teve essa responsabilidade na narrativa. Portanto, ele acaba por ser uma personagem de corpo inteiro, sem dúvida. Até aí eu tinha achado o Pedro um bocadinho voyeur só mesmo. Voyeur, ele realmente não tinha participado praticamente em nada, era amigo do outro, andava por ali, depois tem essa responsabilidade final. Mas realmente, pronto, eu ao princípio pensei, não faz muito, pronto, este narrador podia ser um narrador que não fosse personagem. Estás a ver o que eu senti? Sim, podia, mas está bem, o Gil Duarte de facto tem todo o direito de o pôr como personagem, mas podia não ser personagem, senti um bocadinho isso. Mas ok, já me pacifiquei, ele faz sentido que ele seja personagem também. Agora outra coisa que eu te queria perguntar, e uma última. O final, eu acho o teu final muito, muito interessante, e vou-te ler a frase que eu achei muito interessante. Se eu escrever o livro, perco este livro que eu tenho na cabeça depois disto tudo que me aconteceu, é o que o Pedro pensa, eu perco o Virgílio, como a amizade do Virgílio. Se eu não quiser escrever, perder a amizade do Virgílio, este livro nunca poderá existir. É assim um dilema muito, muito, muito interessante, muito, muito interessante, é uma interessantíssima porque o livro, maneira admitir de que é acabar um livro escrito efetivamente por esse narrador, é um livro que faz uma série de revelações que o Virgílio não veria com bons olhos sobre o próprio passado do Virgílio, sobre a sua relação com o pai, sobre a sua relação com a mãe, sobre a própria mãe, que é uma grande poetisa, ou poeta, como ela própria diz de si, não é? E que, de alguma maneira, é completamente exposta nas suas, nem sequer limitações, mas no seu ser simplesmente humano, com tudo o que é humano no seu comportamento e na sua maneira de estar. E, portanto, é evidentemente um livro que o Virgílio não poderá aceitar bem e que comprometerá a sua amizade. Agora, tens razão. É um dilema que passa, no fundo, pela importância que ao mesmo tempo ele dá a este livro. Este livro é importante por variedíssimas razões, não só porque ele quer ser escritor, não só porque ele tem o sonho de vir a escrever um livro que possa ser publicado, mas porque o livro em si mesmo, para ele que acompanhou toda esta história e que viveu de perto todos, é também uma das razões porque, diria eu, retomando a pergunta anterior, o narrador tem de ser uma personagem. Ele tem de estar suficientemente próximo da história, tem de a ter vivido de alguma maneira, tem de ter presenciado algumas coisas, inventado com certeza outras, e de certeza absoluta tem de se ter enganado naquilo que diz e nas interpretações que faz. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa poderá ler e dizer não. E eu gosto muito dessa ideia. Não, o narrador está enganado, está a ver isto mal. Não é nada essa a razão. A razão é o que ele pensa que é, mas isto aconteceu por uma outra razão completamente diferente. Portanto, é um narrador falível, mas sobretudo é um narrador que, só sendo de alguma maneira personagem da história, teria essa proximidade com os outros que falta a um narrador omnisciente, que paira, não se sabe muito bem de onde e que não tem que ver com nada. Por outro lado, não podia ser o próprio Virgílio, porque o Virgílio teria uma imagem ainda mais desfocada do que o narrador pode ter. Este narrador está suficientemente próximo, mas suficientemente próximo de todos e suficientemente distante para amar muito o Virgílio, para amar muito o próprio S.E. Bernardo nas suas loucuras e nos seus disparates, para amar muito também a Dulce, apesar de não ter nenhuma relação erótica nem de sedução com o outro. Ele diz num determinado momento, chamava-me a atenção para isso, lembrava, mas já não me lembrava. Que ele é o único ser vivo que a Dulce não tenta seduzir. Eu lembro muito bem dessa frase. E ele, portanto, num certo sentido, ama todas as pessoas desta história, embora, paradoxalmente, não se importe de perder a amizade com uma delas para que o livro venha. Mas eu também não sei se ele está a dizer isso muito conscientemente. Não sei se, no fundo, ele... É um risco. É um risco. Queria dar os parabéns por um livro tão agradável e tão bem conseguido.